Olá pessoal, muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Mãe e Propósito. Eu me chamo Tainá, muito prazer. O objetivo desse canal é falar sobre a maternidade e eu acho que nada mais justo do que começar compartilhando com vocês uma parte muito importante da minha vida, da minha maternidade, que foi como eu descobri o autismo da minha filha Isabela. Nesse vídeo eu quero relatar para vocês, da forma mais breve possível, toda a nossa trajetória, desde a suspeita até realmente o diagnóstico. Primeiro, é importante dizer que ela teve o autismo regressivo, ou seja, ela se desenvolveu normalmente por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né, no caso dela. Tava tudo bem, fazia tudo que era esperado que uma criança fizesse na idade dela. Então ela começou a falar palavrinhas, ela interagia, ela entendia os comandos mais simples e tinha aquele olhar compartilhado. Só que quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu notei que ela já não fazia mais as mesmas coisas. Foi como se ela tivesse perdido as habilidades. Ela foi deixando, né? Nesse período, ela foi deixando de fazer as coisas. E eu lembro de pensar que talvez fosse a personalidade dela, talvez ela não quisesse fazer na hora que a gente estava falando, né? Estava pedindo. Só que eu lembro que foi um baque muito grande quando eu saí com uma amiga minha, que a filha dela na época tinha 1 ano. E essa criança, ela, nossa, falava muito bem, falava de tudo, ela entendia muitas coisas. E eu lembro que eu saí aquele dia, eu voltei pra casa com um sentimento muito ruim de que tinha alguma coisa de errado com a minha filha. Mas quando geralmente a gente, né, conversa disso com outras pessoas, as pessoas falam: não, não compara as crianças, cada criança tem o seu tempo. E eu me agarrei nessa ideia. E eu lembro que eu aguardei até os 2 anos, só que nada tinha mudado. Ela continuava sem reproduzir aquelas habilidades que ela tinha aprendido com 1 ano. Não teve uma evolução como normalmente é. Ela não falava, ela não entendia os comandos mais simples e ela não tinha mais aquele interesse em interagir com a gente. A impressão que dava era que realmente ela ficava ali no mundinho dela. E aí começaram também as crises de forma repentina, de muito choro, sem motivo aparente, duravam muito tempo e também ela tinha muita dificuldade para dormir, muita, mesmo que eu criasse uma rotina de sono bem certinha, não, ela não seguia, ela tinha muita dificuldade para dormir. Foi então, né, que eu e o pai dela decidimos levá-la ao pediatra. Lá a gente relatou tudo, ele até olhou a língua dela para ver se era presa, mas não era, e nos encaminhou para o neurologista. Eu lembro que a essa altura eu já tinha até pesquisado no Google os sintomas, né, dela, colocado lá para ver o que dava, e aparecia a palavra autismo. Eu lembro que eu até cliquei e dei uma breve lida, mas quando eu vi que era algo sério, né, que era algo transtorno, né, eu fiquei um pouco assustada e não me aprofundei muito nesse assunto, né. Imaginei com certeza que seria talvez outra coisa. E eu tava com uma expectativa muito grande pra... Gente, só um minuto que eu vou pegar o bebê. É vida de mãe. E eu lembro que eu tava com muita expectativa pra consulta com a neurologista, né. Só que foi assim, péssima. Ela nos ouviu e disse que isso era falta de estímulo e muito tempo tela, sendo que esse não era o caso. Mas, né, como realmente a Isa não falava, ela nos encaminhou para a fonoaudióloga. Foi um descaso total aquela consulta. A gente saiu de lá nos sentindo pior do que quando a gente chegou, mais perdidos ainda, porque a gente sabia que não era isso. E sentimento de culpa, como se a gente tivesse feito alguma coisa errada. E como a gente fez, né, o convênio, para poder passar com a fonoaudióloga, tinha que cumprir uma carência de 6 meses, porque se encaixava em terapias. Então pensa como foi angustiante esperar esses 6 meses. Porque no SUS, nenhuma consulta com o neurologista eu tinha conseguido ainda. Então só me restava esperar esses 6 meses. E eu fui pesquisando, né, pesquisando, e só aparecia a palavra autismo. Autismo, autismo. Mas eu não considerava. Quando a gente passou com a fonoaudióloga, finalmente chegou o dia, eu também estava com muita expectativa. Nessa época, minha filha já tinha 2 anos e meio. Então, gente, e aí minha filha ficou 30 minutos na sala com a fonoaudióloga. E no final da consulta, a fono disse pra mim: mãezinha, a sua filha é mimada. Sim, gente, é profissional. Ela falou isso pra mim, que a minha filha era mimada. E o exemplo era que ela tinha 2 anos e meio e usava fralda ainda, invalidando tudo que eu havia dito pra ela, que ela tinha dificuldade pra compreender, né, comandos, pra entender. Enfim, a pessoa faz 4 anos de faculdade pra poder virar pra uma mãe desesperada e dizer que a filha dela é mimada. Então, pensa como eu saí de lá. Eu saí de lá chorando,
porque era um sentimento, mais uma vez, de que eu estava fazendo alguma coisa errada. E ela ainda pediu para eu fazer o acompanhamento das terapias, só que eu nunca mais pisei lá. Não dava mais para empurrar com a barriga, não dava mais para tampar o sol com a peneira. Minha filha já ia fazer quase 3 anos e ela não falava, ela não entendia, não interagia. Ela não olhava nos meus olhos, não sustentava o olhar, não me respondia. Então, eu lembro que eu realmente comecei a considerar tudo, porque eu já não queria mais escolher o que minha filha tinha, o que eu poderia suportar que ela tivesse. Na verdade, eu só queria que ela fosse diagnosticada, porque eu queria achar uma forma de tratá-la. Então, eu realmente comecei a ler mais sobre o autismo, mas ainda assim eu tinha algumas dúvidas, né? Porque eu não tinha entendido o conceito de espectro, que na verdade cada autista é de um jeito, né? Existem níveis e diferentes combinações de características. Então eu troquei de neurologista, graças a Deus, né? Encontrei um bom neurologista que ali mesmo na primeira consulta já disse pra mim que provavelmente era sim autismo, mas pra descartar, né, outras condições, ele me pediu alguns exames, que era o Bera, eletroencefalograma, tomografia. E isso demorou bastante, né, até realizar todos os exames e retornar com o médico, por questões de agenda, enfim, demora bastante mesmo. E eu lembro que não deu nada nesses exames. Então, evidenciando ainda mais o autismo. Só que, mesmo assim, o neurologista achou melhor, por ela ser muito nova, né, ainda, pedir uma avaliação neuropsicológica, que nada mais é do que a realização de alguns testes, questionários, né, para realmente identificar ali o nível de suporte da criança, a questão do QI. E, bom, aquele teste, aquele relatório saiu e ficou bem também evidente que a minha filha tinha ali um atraso no neurodesenvolvimento. E aí a Isa foi realmente laudada com 3 anos e meio. Demorou, a jornada foi longa, mas descobrimos que ela era autista. Nível 3 de suporte. Bom, resumindo, gente, hoje a Isa, nível 3 de suporte. E aí nós começamos terapias ABA, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, toda essa dinâmica que só quem é mãe de autista entende que é. E voltar de terapia praticamente todos os dias. E hoje a Isa tem 6 anos, ela foi diagnosticada também com TDAH e hiperatividade, o que prejudica bastante, né, a concentração dela, o foco dela e também a questão dela conseguir falar, né, se comunicar de forma funcional. Então ainda ela é não verbal, mas a gente tem visto, né, um progresso que nos enche de esperança. Ela tá falando cada vez mais palavras soltas e, inclusive, né, já formou algumas frases, coisa que nunca tinha acontecido antes. Ela não usa fralda, mas ela ainda precisa de bastante suporte no dia a dia, porque ela não compreende muito bem, né, os comandos, as regras, qual a conduta, né, ideal, e ela não tem nenhuma noção também de perigo, autopreservação, né? Então, ela precisa ali ser supervisionada praticamente o tempo todo. Mas a Isa é incrível, ela tem muita noção de coordenação motora. Ela adora correr, adora pular, escalar, adora pintar, desenhar. Ela nasceu para arte e para o movimento. E hoje eu decidi, né, valorizar os sims da minha filha, tudo que ela pode, tudo que ela faz, e não o que ela não pode fazer ainda. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem para você. É uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido no começo. Nem sempre o diagnóstico vem fácil. Às vezes ele vem acompanhado de dor, de dúvida, de culpa e também de descaso. Mas ele também pode ser o começo de uma nova jornada. Uma jornada de luta, sim. Mas também uma jornada de fé, de superação, de amor, de descoberta. Você se descobre novamente como mãe. Você se renova todos os dias. Busca forças, não sei de onde, mas você encontra para continuar ali firme e forte pelo seu filho. E seja qual for o ponto onde você está agora, na suspeita ou já com o diagnóstico, não desista, continue buscando cada vez mais formas, né, respostas de melhorar a vida do seu filho. Não aceite menos do que ele merece. O autismo não define quem seu filho é. Ele só mostra para você uma forma diferente de ver, de sentir, de viver esse mundo. E acredite, com amor, acolhimento, estímulo, há espaço para florescer. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou, se você conhece alguém que esteja passando por uma situação parecida, de repente se sinta sozinha, perdida, manda esse vídeo para ela. Se quiser deixar aqui também o seu relato nos comentários, eu vou gostar muito de ouvir outras histórias. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, a gente tá só começando. Aqui vai ser um lugar de acolhimento, de amor, de troca real, né, da maternidade. Então, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.